Muitas vezes nós prevemos o futuro sem saber que estamos fazendo uma previsão. Premonições bizarras e muito tristes, desde premonições da morte do Ayrton Senna, Mamonas Assassinas e até o próprio Titanic afundando foi previsto com detalhes, gente. E eu tô falando de premonições também que não são feitas assim por videntes famosos, e sim por pessoas que não tem nada a ver com esse mundo da vidência, porque recentemente viralizou aí a previsão de que a VTube ia ter um filho, né, gente? Mas aí foi que uma vidente famosa previu. A Márcia Sensitiva também sempre prevê coisas que acontecem. Inclusive ela faz um vídeo lá todo começo de ano com o Diva Depressão, e no vídeo que eles soltam sempre tem umas coisas que acontecem durante o ano que você fica assim, meu Deus, isso daqui ninguém imaginava e ela já tinha falado. Eu acho tudo muito bizarro e a gente vai entrar nesse universo agora, primeiro explicando o que é uma premonição. Premonição é sinônimo de pressentimento, previsão e presságio. É um fenômeno paranormal e metafísico que capacita a pessoa a antever situações que irão se tornar realidade, sejam boas ou más. Não vamos trazer uma coisa boa aqui, gente. Desculpa, mas por que coisa boa a gente não prevê? Muita gente diz que premonição não passa de uma coincidência, mas algumas delas são bem bizarras. E as premonições podem se manifestar de diversas formas, ó: sonhos, telepatia, hipersensibilidade, reações mentais, físicas ou emocionais, visões e audições internas ou externas, sensações e pressentimentos. Então tem vários níveis, desde você ver algo, ouvir algo, sonhar com algo, até ter aquela sensaçãozinha, o teu sentido aranha apitar. E vocês sabem que a Xuxa já teria previsto a morte do Ayrton Senna. Vocês que são mais novos que me acompanham, não sei se tem alguém novo também que me acompanha, né? Eu sei que tem, mas é bem pouco, tá bom? Quem é 30 a mais lembra que a Xuxa namorou o Ayrton Senna. E durante um especial de Natal da Xuxa em 1988, por se tratar de um especial de fim de ano, ela beija o Ayrton Senna, desejando um ano maravilhoso pra ele em cada beijo que ela dá nele. Agora, pra minha descoberta de 88, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz 90, Feliz 91, Feliz 92, Feliz 93, depois a gente volta. Feliz Natal! Então ela dá Feliz 1990 e dá um beijinho. Feliz 91, beijo. Feliz 92, beijo. Feliz 93, beijo. E para por aí. Ela não continua com os beijos no Ayrton Senna, que viria a falecer em 1994. Depois da morte do Ayrton Senna, essa, sei lá, teoria da conspiração, essa suposta previsão de que a Xuxa não daria outros beijos nele porque ele não teria mais vida nos anos seguintes, viralizou e ela chegou até a falar sobre o assunto. Você sabe que uma coisa que ficou, eu fiquei curiosa, que eu parei no ano em que infelizmente ele foi embora. Isso que eu fiquei com isso na cabeça, que eu deveria ter procurado outro lugar do parte do corpo dele, atrás, na cabeça, sei lá o que, para continuar, devia ter beijado ele inteiro para ele ter ficado com a gente até hoje, né? Eu não sabia que essa brincadeirinha sem querer me deixou preocupada. Por que eu parei logo naquele ano? Então meio que fica nessa, tá? Essa daqui meio que é uma coincidência, ela ter beijado ele bem ali, parou no ano anterior à morte dele. Mas fica nessa, né? Só que a gente vai para umas mais bizarras ainda. Falei que a gente só ia trazer previsão ruim, então uma próxima previsão ruim é que o Will Smith teria previsto que ele destruiria sua carreira. Sim, ele teria previsto o desastre que aconteceu na cerimônia do Oscar. Will Smith revelou que teve uma premonição que sua carreira seria destruída enquanto ele fez um ritual de ayahuasca, onde ele tomou ali a substância
experiência do ayahuasca, que é muito difundida aqui no Brasil também, que é um ritual religioso. Não sei se é religioso que se fala, não sei se é exatamente uma religião, mas enfim, todo mundo conhece a ayahuasca. Muitas pessoas tomam por curiosidade, outras pessoas seguem ali toda a filosofia de tratamento e de consumo da ayahuasca. Enfim, quando Will Smith tomou, ele disse que experienciou visões que descreviam um período difícil na carreira dele e na vida pessoal. O ator compartilhou a experiência durante uma entrevista gravada meses antes do que aconteceu com ele na cerimônia do Oscar, onde, se você não lembra, ele virou um tapão na cara do Chris Rock. Porque o Chris Rock teria feito um comentário muito pesado e desnecessário sobre a esposa do Will Smith. Isso daí entrou até no Ódios do mês aqui do meu canal, então se você não lembra, volta lá assistir, porque isso daí foi alguns meses atrás, no começo do ano, eu acho. E o Will Smith só falou sobre essa previsão que ele teve numa entrevista que ele deu pro David Letterman, que é como se fosse o Jô Soares lá dos Estados Unidos, enfim. Daí ele diz o seguinte, ó: I start seeing all of my money flying away. And my house is flying away, and my career is going away. And I'm like, and I'm trying to like grab for my money and my career. My whole life is getting destroyed. Ele previu que algum turbilhão aconteceria na carreira dele. Mas também não é nada tão específico, não fala ali de um tapa na cara, não fala de algo ali muito, né, que aconteceu. Será que as nossas previsões, na verdade, revelariam nossos maiores medos? Não sei, gente. A gente sonha, a gente pensa muito sobre os nossos medos, né? Eu acho que esse tipo de premonição, pelo menos, diz muito respeito ao que a gente tem medo do futuro. Ainda mais premonições que vêm em forma de sonho, né? E a próxima premonição é sobre o Mark Bolan e o medo que ele tinha de dirigir. Mark Bolan era um líder de uma banda glam rock que se chamava Tiranossauro Rex. O Mark sempre teve medo de dirigir, o que sempre impediu que ele tirasse a habilitação de motorista. Inclusive, o Mark sempre falava para todos os seus amigos da crença que ele tinha de que ele não viveria depois dos 30 anos de idade. Então, juntando esses dois fatos dele ter medo de dirigir desde sempre e dele acreditar que não chegaria aos 30 anos, a teoria de que ele previu a própria morte surgiu daí. Porque ele faleceu num acidente de carro no dia 16 de setembro de 1977, apenas 2 semanas antes dele completar 30 anos. Além disso, olha só, ele tem um single que se chama Solid Gold is Action, que contém o seguinte trecho: a vida é o mesmo e sempre será. Fácil como escolher raposas de uma árvore. O que isso tem a ver, né? Parece umas coisas desconexas. Mas o carro em que o Mark tava no dia do acidente dele tinha as letras Fox na placa, que significa raposa. E ele se chocou contra uma árvore na estrada. Então tem o medo dele sobre carros, a crença de que não viveria depois dos 30 e a letra da música, que traz ali uma descrição de alguns detalhes da morte dele. A coisa tá bizarra? Pois ela vai ficar ainda mais bizarra. Sabe que é crescente aqui. O vídeo é crescente. As coisas vão ficando cada vez piores. Porque agora você também que é 30 a mais vai se lembrar, que todo mundo, pelo menos, que é 30 a mais, se lembra da morte dos Mamonas Assassinas. Eu era bem novinho, mas eu tenho uma memória muito vívida de como tudo aconteceu, porque foi muito chocante naquela época. A verdade é que a tragédia com os Mamonas Assassinas foi alvo de umas coincidências muito tristes. Porque se você lembra dos Mamonas Assassinas, eles faziam piada com absolutamente tudo que eles viviam, tudo que acontecia. Todas as gravações, pelo menos, que a gente tem deles, é deles sendo bastante engraçados e joviais e, enfim, aquela coisa, aquele humor quinta série que a gente tem até hoje, né? Só que tem registrado em vídeo o vocalista, o Dinho, brincando sobre o avião. Olha o que ele disse. Esse avião quase caiu na selva amazônica porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, cameraman. Qual que você quer primeiro? Você é o Dinho dos Mamonas? Eu era. Oi. A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. Me conta uma coisa, vamos falar desse primeiro e tão bem sucedido E último álbum. disco.
Não será hoje. O quê? Acabou o humor? A cota acabou? Vai pegar o monomotor domingo? A gente vai agora tocar no interior, a gente vai de monomotor. Eu quero falar sério. Mas olha, a última referência partiu dos arquivos pessoais do cabeleireiro Nelson Lima, que era responsável por tingir o cabelo do Júlio até os últimos dias de vida, quando compareceu no seu salão em Guarulhos para retocar tinta vermelha antes do último show da turnê dos Mamonas. Visto que essa era a última visita dele antes da viagem do grupo para Portugal, que aconteceria no dia 3 de março, o cabeleireiro pediu para gravar a visita em vídeo ali do famoso Mamona Assassina ali, registrando um presságio que ficou muito famoso naquela época e que eu tenho também essa imagem muito vívida na minha mente, que é algo que a gente sempre traz quando fala sobre o tema premonição, principalmente quando a gente fala de coisas que aconteceram aqui no Brasil, né? Júlio se afasta, mas volta e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei o que quer dizer. Esse vídeo acabou sendo exibido até numa matéria do Fantástico, que ressaltou a premonição bizarra que ele teria feito sobre a morte numa queda de avião. E os Mamonas Assassinas ficaram muito conhecidos no Brasil e até hoje são muito lembrados pela nossa geração. E, gente, eu acho eles a coisa mais icônica que existiu, sabia? Porque nunca existiu nenhuma banda parecida com eles depois deles, né? Eu acho isso muito bizarro, assim, porque tem bandas parecidas com outras 500 milhões de coisas, mas igual Mamonas Assassinas, ninguém nunca tentou fazer aqueles humores, aquelas piadas. Nunca aconteceu aquilo de novo. Eles são muito icônicos, assim. E eu tenho até um vídeo aqui no canal analisando a música Robocop Gay, né? Depois você vai lá assistir, porque agora a gente vai pra premonição do naufrágio do Titanic. E essa daqui, gente, realmente não tem como dizer que não foi uma premonição, porque ela tem muitos detalhes. 14 anos antes do naufrágio do Titanic, que naufragou em 1912, o escritor Morgan Robertson lançou o conto Futility or a Wreck of the Titan, que no Brasil, né, a gente traduziu como Futilidade ou o Naufrágio do Titã. E nesse conto relata o naufrágio de um transatlântico chamado Titã, que afunda no Oceano Atlântico Norte depois de bater num iceberg. O nome já é muito parecido, a forma com que o navio afundou também, mas as coincidências não param por aí, lembrando que foi escrito 14 anos antes do naufrágio do Titanic. Outras coincidências bizarras desse presságio era o nome do capitão, que era Smith, no conto e também na vida real, na história do Titanic. Sem contar que o mês onde ocorre o naufrágio é o mesmo na vida real e no conto da premonição, mês de abril. E existem outros detalhes técnicos que são bem próximos da realidade e da premonição. Olha, o comprimento do navio, a velocidade em que ele navegava, o número de botes e compartimentos à prova d'água e até mesmo o número de vítimas é bastante parecido. Agora eu fico me perguntando, gente, como é possível? Não, você até imaginar que, tipo, transatlânticos afundam em lugares onde tem muito iceberg. Ainda mais nessa época que a tecnologia era mais limitada, enfim, né? A gente tá falando há mais de 110 anos atrás. É fácil imaginar que muito acidente, e provavelmente já aconteciam muitos acidentes de navio ali naquela região, né? Mas com tantos detalhes, até número de bote, velocidade, capitão, querida. E premonição com acidente de navio não para por aí, ó. O último caso de coincidência envolvendo o Titanic aconteceu em 1935. Nesse ano, o cargueiro Titanium transportava carvão da Inglaterra para o Canadá e o marinheiro responsável pela vigia era o William Reeves. À medida que o barco se aproximava do local onde o Titanic afundou, porque ele tinha que passar por aquela rota,
frota, o William Reeves, ele disse ter um pressentimento que deveria mandar parar o barco. De início, ele não acreditou ali no sexto sentido, mas olha que bizarro, ele se lembrou que nasceu no mesmo dia que o Titanic afundou e com isso ele mandou parar o barco. Tudo veio na cabeça dele. Esse ato dele teria evitado uma colisão da embarcação com icebergs que estavam mais adiante no trajeto. Então ele sentiu a energia ali, porque a energia do mar onde o Titanic afundou, gente, mas deve ser um lugar com assombração. Existem assombrações marítimas? Existem, né? Ali é um lugar cheio de assombração marítima. E se você gosta de assombrações, temas paranormais, teorias da conspiração, além de estar inscrito no meu canal, você não pode perder a série Arquivo Oculto, que eu trago aqui toda segunda-feira durante o mês de outubro, gente. Então vai lá assistir logo depois desse vídeo se você ainda não assistiu, porque agora eu vou trazer a premonição que mais me assusta. Eu acho essa muito bizarra e é que ficou muito famosa aqui no Brasil mesmo, por ter acontecido, embora há 20 anos atrás, dentro de um programa de televisão, o BBB 2. Quem não se lembra da premonição da Cida? Lá no BBB 2, em 2002, mais ou menos às 2:45 da tarde, do dia 3 de junho, a aeromoça Cida Moraes, uma das principais personagens daquela temporada, que é muito lembrada e icônica, ela estava deitada no gramado quando ela ouviu chamarem seu nome. Dela levanta assim, meio falando: ué, ouvi meu nome? Cida? Onde? Quem tá chamando? É na casa? Ela começou a ouvir alguém chamando ela e ninguém tinha falado o nome dela. Ué, eu ouvi meu nome. Cida? Cida? Aonde? 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 Quem tá chamando? É na casa? Mas tá bom. Quem estaria chamando a Cida? O detalhe é que a irmã dela havia morrido naquele dia. Cerca de 1 hora antes da Cida ouvir aquele chamado, a irmã dela tinha falecido. E a Cida, dentro do programa, ainda não sabia da morte da irmã. Ela só teria sido avisada mais tarde pela produção do programa, né? Porque leva um tempo essas notícias chegarem lá. Ela não sabia. Ela sabia sim que a irmã dela, de 40 anos, estava em um estado grave, numa UTI, porque o Pedro Bial já havia avisado ela um dia antes, se não me engano, o que deixou ela bastante desestabilizada. Mas quando ela ouviu no dia seguinte a esse aviso alguém chamando ela, ela nem se tocou sobre voz de quem seria e tal, tanto é que ela pergunta se é na casa, né? E quando ela foi avisada sobre a morte, perguntaram se ela queria continuar no programa, se ela queria sair, ela decidiu ficar. E quando ela tocou nesse assunto com o Pedro Bial, ela disse o seguinte: alguém estava me chamando, precisando de mim. Aí eu achei que fosse minha imaginação. Aí eu fiquei procurando, procurei as pessoas, não tinha ninguém. A única pessoa que tava era a Thaís, lavando tênis de costas. Mas você sentiu o que na hora? Você sentiu medo? Que tipo de emoção? Não, eu senti que alguém tava me chamando, precisando de mim. A Cida também foi uma das finalistas naquele BBB que tinha pouquíssimas pessoas, acho que tinha umas 12 pessoas no programa, enfim, era bem diferente do que é hoje. Ela chegou muito longe, mas essas cenas são assustadoras. E você? O que você acha das premonições? Porque a ciência
tem explicação para as premonições. Enquanto algumas pessoas dizem que só a física quântica pode explicar, né, o que é uma premonição, porque a física quântica é mais doidinha. Eu não faço a mínima ideia do que é física quântica, mas dizem que quanto à física quântica é um fenômeno que estaria ligado ao emaranhamento quântico, apelidado de ação fantasmagórica à distância pelo Albert Einstein, e que descreve o fenômeno de duas partículas espacialmente separadas, porém que influenciam uma a outra, mesmo estando muito longe. Existem os estudos do professor Daryl J. Benn, que ele pegou milhares de estudantes, aqui não diz exatamente o número, né? E fez alguns testes de reprodução de estudos clássicos sobre percepção extrasensorial. Testes bem simples. Neles, os participantes tinham que antever que tipo de imagem iria aparecer no computador ou em qual das duas janelas mostradas na tela iria surgir uma foto. Mas olha que bizarro, quando o conteúdo em questão tinha um teor erótico, os estudantes acertavam mais. Então você consegue prever a pornografia, gente. Que é isso? Daí ele diz o seguinte, ó: isso é entre pessoas comuns, escolhidas de forma aleatória. Meu palpite é de que se eu usar gente mais talentosa, melhor nisso, elas poderão prever qualquer foto. Ele não explicou exatamente o que ele quis dizer com pessoas mais talentosas, enfim. Mas existem diversos experimentos para ver pessoas que conseguem prever coisas ou não. Na verdade, o experimento dele não é muito conclusivo, mas já existiram outras pessoas que pesquisavam isso. Inclusive, lá na década de 30, o professor Joseph Banks Rhine lançou a primeira edição do livro Percepção Extrasensorial, a partir de um monte de testes que ele realizou. Inclusive, foi ele que cunhou o termo parapsicologia, que é a psicologia que tenta entender esses fenômenos extrasensoriais. E no ano de 2001, o professor de psicologia e neurologia da Universidade do Arizona, Gary Schwartz, testou em laboratórios 5 médiums, entre eles o mais famoso médium da TV americana lá da época, né, de 20 anos atrás, o John Edwards. Isso foi até exibido no History Channel do mundo todo, enfim. Os caras que previam coisas e tal, eles ficavam separados de pessoas que queriam saber sobre seus entes falecidos. Eles não se viam, apenas se ouviam, e como no programa, Edwards apenas confirmava as informações. O índice de acertos, segundo o pesquisador, foi de 83%. Mas aqui já começa a entrar uma coisa mexendo com o morto e tal. Existe coisa que é diferente, premonição, com você ver o além, né? Acho que uma tem a ver com você viajar pro futuro, ter conexão com algo que acontece no futuro. Não sei, mas daí o da Cida não foi uma premonição. Foi uma manifestação do espírito, não foi? Que a irmã dela morreu antes dela prever. É que ela viu sem saber. Na verdade, ela ouviu o espírito. Ah, eu não sei o que pensar aqui. E você, o que você pensa disso? Se você gosta desses temas, então, gente, toda segunda-feira de outubro, Arquivo Oculto aqui no canal pra vocês, tá bom? Já tem episódio no ar, vai lá conferir Arquivo Oculto dessa semana como é que foi. E temos vídeos também de terça, quinta e domingo, sexta-feira, episódio novo do meu podcast. E também não deixa de me seguir no Twitter, no Instagram e até no TikTok. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.